CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, o item 6. Eu vou ler o item 6 para a gente fazer a nossa prece. Item 6, prece para início da reunião. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos envie bons espíritos para nos assistirem, que afaste aqueles que possam nos induzir ao erro e nos dê a luz necessária para distinguir a verdade do embuste. Afasta também, Senhor, os espíritos mal-intencionados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns deles procurarem se introduzir aqui, faz com que não tenham entrada no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignais vir nos assistir, instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, livrai-nos de qualquer pensamento de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelo sentimento de que nos achemos possuídos, reconheçamos a vossa salutar influência. Vai tudo, ler tudo? Não, tá bom. Pode fazer a prece. Item 6 do capítulo 28, coletânea de prece. Pode fazer a prece. Vamos então voltar os nossos pensamentos para Jesus e vamos rogar a Ele as bênçãos de paz e de amor para a nossa reunião. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção, o Teu auxílio para todos nós que aqui nos encontramos. Abençoe o Nilton, envolve a ele em Tua luz, em Tua paz, em Teu amor. Ajudai a ele para que ele possa nos transmitir os conhecimentos que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Ampara-nos nesse instante, Senhor. Proteja a nossa reunião e proteja todos nós que aqui estamos. Que Teu amor nos envolva agora e sempre. Pedimos também a proteção dos guias da casa, do Altivo, doutor Herman, irmão Luiz, todos aqueles que dirigem a nossa casa, nós rogamos ajuda e proteção para esse momento. E assim passamos a palavra a Nilton para que ele dê iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor, do nosso amor, em nome da direção espiritual da nossa casa, iniciamos os nossos estudos. Vamos aqui, coletânea de preces, capítulo 28, item 4, reuniões espíritas. Não, é aqui, ela fez errado. Vamos lá, reuniões espíritas, item 4. Acharam aí? Em qualquer lugar em que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estou no meio delas. Mateus. Encontraram? Prefácio. Aí ela diz aqui o prefácio para uma reunião espírita. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, pode ler, Conceição. Para estarmos reunidos em nome de Jesus, não basta nos reunirmos fisicamente. É preciso que o façamos espiritualmente,
pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Só então Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão presentes à nossa reunião. Então vamos lá. Não, a gente terminou o Pai Nosso. Não foi? Foi o Pai Nosso que a gente terminou. Esse aqui a gente não tinha feito ainda não. Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Nós fizemos aula passada, você tem razão. Nós fizemos o 4 também. Nós estamos aqui no número 6 do número 4. Não é? Aqui no número 6, a prece. Que ele faz a prece, a gente não viu. Quando ela falou número 6, é aqui, Conceição. Rogamos ao Senhor Deus, Todo-Poderoso. Foi esse que você leu? Ah, então é aqui. Que envia os bons espíritos. Então a gente... Tá gritando aqui do lado, né? Vamos então para o número 8. A gente já viu que para fazermos a prece, para fazermos qualquer reunião espírita, a gente começa em nome de Jesus. É isso que nós vimos semana passada. Tá certo, a Conceição tá certa. Eu pensei dela ter lido o número 6 lá do Pai Nosso. A gente começa sempre em nome de Deus, evocando o nome de Deus, evocando o nome dos bons espíritos, evocando o nome de Jesus, como a gente fez aqui. E é necessário que estejamos juntos. É necessário que estejamos juntos na oração. É necessário que estejamos juntos na prece, num mesmo pensamento. Eu já retorno para o Senhor. É necessário. Então, o que ele diz aqui no número 8? Para os médios agora. Então, numa prece, a gente tem que estar com o mesmo pensamento, ligado um ao outro. Vamos para o número 8. Para os médios. Vai, Conceição. Para os médios. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei todo o meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Então, olha que coisa interessante. A gente tem vivido isso, né? Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quantos médios, quantos jovens a mediunidade está aflorando. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Nesse dia espalharei do meu espírito sobre meus servidores. Então, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Vamos lá. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse em toda parte, para que cada um desses homens pudesse adquirir a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os Espíritos se manifestam atualmente sobre todos os pontos da Terra e a mediunidade que desponta entre todas as pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre homens e mulheres, entre crianças e velhos, é uma prova da realização dos tempos preditos por Jesus. Então, é isso aí, a mediunidade espalhada na época certa. Quando ele diz que nos finais dos tempos, se a gente não está vivendo agora os finais dos tempos, quanta crise no mundo inteiro e quanta mediunidade aflorada em todo mundo. Depois, no parágrafo seguinte, ele vai dizer que o microscópico, quando foi inventado, revelou o mundo
pequeno, microscópico, invisível. E o telescópio revelou os astros, o macro, e a mediunidade vem revelar o mundo espiritual. Os médiuns, aqui no próximo parágrafo, são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. São as vozes materiais pelas quais os espíritos se exprimem para tornar compreensíveis aos homens. A missão dos médiuns é santa, porquanto ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. O médium tem uma missão santa. Eles são os intérpretes dos espíritos. O espírito quer falar com os homens, usa o médium. E você não deve cobrar por isso. Fala. Você saltou esse item aqui, é que eu parei aqui, predito por Jesus. Aí você saltou. Sim, porque não é eu quis saltar. Então os espíritos vêm o quê? Mostrar a vida espiritual, o mundo espiritual. E a gente vê a mediunidade de um Chico, como ele fez com o mundo espiritual, como ele revelou o mundo espiritual para a gente, através da sua psicografia, da sua mediunidade. Como o Altivo fez isso, como a Dona Ivone, que acabamos de estudar, fez isso, revelando o mundo espiritual para todos nós. A mais embaixo ele diz aqui: aquele que compreende a gravidade, a seriedade do mandato de que está investido, sabe cumpri-lo religiosamente. Está entendendo? Eu estou falando difícil. Está entendendo? O médium tem por obrigação cumprir esse mandato que a gente tem religiosamente. Da mesma maneira que você cumpre os demais deveres. Né? Aquele que compreende a gravidade, como ele coloca, vou repetir, lá nas últimas linhas, na quarta linha, aquele que compreende a gravidade, a seriedade do mandato que está investido, sabe cumpri-lo religiosamente. Sua consciência reprovaria, como por um ato sacrílego, se ele fizesse de uma faculdade que lhe foi dada com um objetivo muito sério e que coloca em relação com os seres do além-túmulos um divertimento, uma distração para si ou para os outros, ou cobrança. Então a mediunidade é uma coisa séria. É isso que a gente tem passado para vocês que têm estudado aqui conosco. Olha que ele diz aqui, algo importante. Vai de Conceição, como intérpretes dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Olha só, um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. A doutrina espírita, ela é toda baseada em cima da mediunidade. Como todas essas revelações religiosas, o Cristo, a sua passagem aqui na Terra, toda foi um ato mediúnico. Como a mediunidade está presente na vida do Cristo, as curas que ele fazia, e, como dizem, Jesus, o médium de Deus, e como ele falou com os espíritos, falou com espíritos bons, falou com espíritos inferiores. E a gente viu aqui ao longo do estudo, em outras páginas, como no Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Olha só, olha a responsabilidade nossa, de espíritas. A doutrina espírita veio com o objetivo de alavancar o progresso moral da humanidade. O progresso intelectual, ele está caminhando de vento em popa. Cada vez mais a ciência descobre
coisas, remédios, aparelhos, enfim, cada vez mais. Então, não tem que se preocupar com o desenvolvimento intelectual. O celular, cada vez mais ele vai se aperfeiçoando, né? Os aparelhos, por exemplo, né? Mas na medicina, como avança? Mas moralmente o homem ainda está bastante aquém do ideal. O homem ainda faz guerra, ainda há muitos suicídios, o homem morre de fome porque outros deixam morrer. Há muitos lugares insalubres habitados por pessoas, aqui mesmo, pertinho. Vocês sabiam que morrem milhares de crianças por ano de fome? Milhares não, milhões de crianças morrem de fome no mundo por ano. Se botar aí, bota no seu celular, por favor. Coloca quantas crianças morrem de fome por dia no mundo. Isso é um atraso moral. Achou? Isso é um atraso moral. O homem tão adiantado em ciência, mas quantas? No mundo 24 mil pessoas morrem de fome por ano no mundo. Por dia. 9 milhões de pessoas, de crianças. 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. A cada 10 minutos morre uma criança de fome. Vocês sabiam disso? No mundo. Então, não desperdice o alimento. Tem gente que não tem o que comer. Vocês já viram aqueles filmes que aparecem na televisão, não já? O que é isso? Senão a falta de desenvolvimento moral da humanidade. Eu também não sei o preço, eu vou chutar o preço aqui. Sabe quanto custa um avião caça daquele que foi usado na guerra agora? Um F-16, os Estados Unidos têm um F-16, ali tem outros aviões. Bota aí o preço de um avião caça, pode botar caça. Preço de um avião, a gente fala de um caça. Pode botar caça, C-A, C cedilha A, avião caça. Um F-16, preço de um F-16, coloca aí, F-16. Não é só isso não. Vamos botar aí de novo, bota. Preço do... olha só. Um caça F-16, que é um avião americano, ele custa 8 milhões e meio de dólares. 8 milhões e meio de dólares. Quanto é que dá 8 milhões e meio de dólares? 5 vezes 8, 40. 40 milhões de reais. 40 milhões. 40 milhões dá para fazer quantas casas? Quanto custa uma bomba que coloca no caça F-16? Vê aí, que eu não me lembro o nome daquela bomba. Tem várias na cabeça. Quanto coloca aí? Quanto custa uma bomba que um F-16 leva? Lançada pelo F-16. Qual o valor? Tem um míssil ali que eles lançam. Então tem mísseis que o avião lança e o Brasil produz esse míssil, olhando... 14 milhões? Não, é menos, o míssil, a bomba. Leva 8 unidades. Vocês sabiam que o Brasil produz uma bomba? Vou chamar, eu não sei o preço, um míssil chamado piranha. Piranha é o peixe, né? Piranha. Ele parece com outros mísseis que eles produzem. Ele produz um míssil que ele lança num outro avião
que ele vai no calor da turbina. O avião mergulha, ele vai atrás. O avião vai para lá, ele vai atrás, até pegar o avião. O avião, ele tem recursos para poder desviar o míssil, ele tem os recursos dele. Mas olha a inteligência do homem. Ele fabrica um avião que leva uma bomba, um avião caríssimo, com milhões, uma bomba que custa quase 1 milhão, para matar uma pessoa que ganha um salário mínimo. Porque quando lança, explode, mata um monte de gente. Isso é desenvolvimento intelectual. O camarada é inteligente. Há grupos inteligentes desenvolvendo um artefato que vai destruir vidas. Onde é que está a moral? O desenvolvimento moral do homem. Olha como nós somos atrasados. É usar a ferramenta que Deus deu, que é a inteligência, contra Deus, contra o Pai. Então vamos lá. E enquanto ele gastou para fabricar um avião de guerra 40 milhões de reais, 8 milhões e meio de dólares, aproximadamente 40 milhões de reais, enquanto isso, crianças morrem de fome no mundo. A cada 10 minutos morre um ser humano de fome. Isso é atraso moral. A doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral, para o homem utilizar a inteligência com moralidade. Quando o homem na Terra usar a inteligência com a moralidade, as doenças vão acabar. A paz vai reinar na Terra. A Terra será um mundo feliz. Esse é o mundo, são os mundos felizes. O mundo de regeneração ainda tem o mal, mas o mal é bem menor. O mundo de provas e expiações, o mal prepondera. No mundo de regeneração, o bem prepondera. É menos hediondo do que aqui na Terra, mas ele, como não é um mundo perfeito, como ele não é um mundo divino, como não é um mundo feliz, ainda tem o mal. Por exemplo, ainda tem algum tipo de doença, ainda tem... Você me fez uma pergunta de prova. Vocês estão vendo como é difícil para a gente responder o que é superior? A Rafaela, facilita. A Rafaela, hoje para lembrar o nome da minha irmã, devia um tempão. A Rafaela me perguntou, como seria o mal no mundo de regeneração? Eu não sei. O que eu sei é que o mundo de regeneração não é assim. Você dormiu e acordou no mundo de regeneração. É um processo. O mal ainda tem na Terra, ainda existe na Terra. Esse mal vai diminuindo, diminuindo. E os homens de bem vão crescendo. Ele vai diminuindo, vai diminuindo. Então o que a gente conhece de mal aqui ainda terá, só que em menos proporção do que no mundo de provas e expiações. Isso é um processo. Você vê, por exemplo, há uma catástrofe. Não tem gente que tira proveito da casa que caiu, não rouba, ou que ficou dentro da casa? Isso é mal. Você quer ver uma espécie de mal? Vamos ver se eu consigo responder. Vamos responder como responde os Espíritos no Livro dos Espíritos. Ele diz assim, o simples fato de você não fazer o bem já é um mal. Se você não fizer o bem, já é um mal. Aí eu digo assim, eu não faço mal para ninguém, eu vou curtir a minha praia, volto para minha casa, faço a minha comidinha, gosto de tomar meu café, vou dormir, não faço mal para ninguém. Eu digo isso. Mas se eu fizer somente isso e não fizer o bem, se eu não ajudar as pessoas, isso já é um mal. Pode ter espíritos assim, com certeza tem na Terra,
E com certeza no mundo de regeneração, esses espíritos vêm para aprender. Isso já é um mal. É um tipo de mal que tem no mundo de regeneração. É o que eu posso te responder. Mais do que isso eu não sei. Não sei mesmo. Os espíritos falam, aqui tem, eu só estou procurando, que o simples fato de você não fazer esforço para se melhorar no mundo de regeneração já é um mal. Pois é. Você ficar parado, não se esforçar para progredir. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências. No mundo de regeneração ainda traz tendências que não são boas, traz. Então você faz esforço para isso. A gente vive aqui na casa espírita num ambiente de amor, de paz, de trabalho, mas nós trazemos ainda as nossas más tendências. Nós estamos num esforço para melhorar. Então, o mundo de regeneração é assim. Nós ainda não somos bons. Embora estejamos aqui falando de doutrina espírita, você fez uma pergunta muito boa. Eu estou com dificuldade de responder. Nós estamos aqui, mas não somos ainda bons. Mas já estamos fazendo bem. A gente tem dificuldades morais? Não deve ter. Esses crimes hediondos não deve ter mais. Porque isso choca. Isso choca. Isso choca. O que deve ter no mundo de... Mas volto a dizer, é um processo. A gente veio de um mundo primitivo, entrou no mundo de regeneração, entramos no mundo de provas e expiações, vamos saindo de um mundo de provas e expiações, vamos entrar no mundo de regeneração, até a gente chegar no bem. No mundo de regeneração, o bem prepondera. Então a doutrina espírita veio para alavancar o bem. O bem prepondera. O mundo primitivo, a força bruta, os crimes bárbaros, o homem era muito perverso, não tinha preocupação com a lei. Vem Jesus, vem falar de amor, vem falar da vida futura. Olha, ainda tem barbaridade no nosso mundo? Ainda tem. Tá, deixa aí. Daqui a pouco eu vejo. Aí tem barbaridade? Ainda tem. Mas não é como no mundo primitivo. Não é. No mundo de regeneração ainda vai ter o mal? Vai. Mas não como no mundo de provas e expiações. Entendeu? É um processo. A Conceição... Aqui, quando lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai... no mundo de regeneração, diz aqui no item 18, porém nesses mundos, o homem, no mundo de que você perguntou, de provas e expiações, obrigado. De regeneração. Regeneração. Deixa eu anotar aqui onde eu parei para eu não me perder depois aqui também. Eu sei, já vi. No item 16, ele diz assim, mundos regeneradores. Nós estudamos isso lá no capítulo 3. Conceição viu bem. Aí entra aqui. Entre as estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantos são mundos como o vosso, designados pelo Senhor como expiação em prova? Mas há também entre eles os mundos melhores, os mais felizes. E ele vem falando de tudo isso aqui. Você deve ler o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Item 16. Aí ele vem para o mundo 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, o mundo de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Aqui, nesses mundos de transição, a alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. O homem ainda está sujeito a leis que regem a matéria, porque o corpo é material. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, ainda no mundo de regeneração, mas está livre das paixões
desordenadas de que vós sois escravos. Por exemplo, o tóxico, o sexo desvairado, o próprio egoísmo que você falou da guerra. A guerra não existe mais. E ele continua: neles há mais orgulho, neles não há mais o orgulho que faz calar o coração, não há mais a inveja que tortura o ódio, que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma equidade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo suas leis. Não há tanta desigualdade. A desigualdade ela é moral, não é mais material. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo as suas leis. E a doutrina espírita vem para isso, para alavancar o progresso moral da humanidade, preparando a humanidade para o mundo de regeneração. Nós estamos sendo preparados para isso, e a mediunidade, por isso a mediunidade é coisa santa e deve ser usada santamente, como estamos fazendo na casa espírita. A casa espírita é um pedacinho de mundo de regeneração. O mundo espiritual que nos rodeia já é um mundo de regeneração bem adiantado, né? Muitos espíritos felizes até. Mas olha só o caminhar do mundo de regeneração. A gente aqui é perfeito? Não, lutamos contra nós mesmo, mas a gente não faz mais determinadas coisas. A gente já luta contra maus pensamentos. A gente já não é mais capaz de fazer determinados males. E já lutamos para ajudar as pessoas. Um pedacinho de mundo de regeneração. Mas não somos perfeitos ainda. Não somos bons ainda. Ele continua mais aqui. Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Neles o homem ainda é carne e por isso mesmo está sujeito às vicissitudes da carne. O corpo ainda fica doente, isso é um mal, ainda dói, né? Vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda há prova para sofrer no mundo de regeneração, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Comparados com a terra, esses mundos são mais felizes e muitos dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. A gente ia ficar feliz no mundo desse. Nós que queremos um mundo melhor. Quem quer um mundo pior não, gosta do ruim. Quanto pior, melhor. O homem menos absorvido pelas coisas materiais. Aqui na Terra dão muito valor às coisas materiais, aos bens materiais. O Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fala das oligarquias, das várias oligarquias. Então, no mundo mais atrasado, mais primitivo, era a força, o mais forte mandava. Depois vem o dinheiro, o poder. Quem tem poder, quem tem dinheiro tem o poder. Depois, o que a gente vive agora é a oligarquia, não, a aristocracia. Eu falei oligarquia ou aristocracia? São as aristocracias. Está lá no livro Obras Póstumas. Vocês podem procurar e assinar. As aristocracias. Então, a aristocracia da força, a aristocracia do dinheiro, a aristocracia da inteligência. Hoje a gente vive a aristocracia da inteligência. Quem manda no mundo, ele tem inteligência. Se você tiver só dinheiro e não tiver inteligência, você vai comer na mão de alguém. E qual a aristocracia que governará a Terra? A aristocracia intelecto-moral. Por enquanto é só intelecto, sem moral. A do futuro, a intelecto-moral. E a doutrina espírita vem avançar, desenvolver
os valores morais da humanidade. Não vai ficar aqui no nosso centro espírita. A gente já está divulgando isso para que pessoas raciocinem, pensem, trabalhem em cima disso. Vamos lá, estou respondendo a tua pergunta ainda. Então, então é que liberta a alma, planará sobre todos os horizontes, mas não mais com sentimentos materiais e grosseiros. Agora a gente só quer ter, a maioria do homem quer ter, esquecendo de ser. Quantos egoístas vivem por aí? Só quer saber de si, que se dane os outros. Deu-nos aroma do amor e da caridade que se expande. Olha aqui, onde a Conceição assinalou agora. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Nós aqui na Casa Espírita não somos falíveis? Somos. E se você falir? E se você cair novamente naquelas tentações que te trouxe aqui? Você vai sair da Casa Espírita, você vai ficar no mundo, não é? Você vai para o mundo. Você vai ter que tipo de amizade? Aquelas que você tinha. Estou falando você, cada um se entende. Aquelas que a gente tinha. A gente está curado? Não. Por isso que eu disse para você, Rafaela, você está internada na Casa Espírita. Você está internada. Você está internada, eu também estou. Elas também, ela também. Se afastar, a gente cai no mundo. Por quê? Porque a gente ainda tem lutas para resolver dentro da gente. Então você tem que estar ouvindo o Evangelho. Você tem que orar em casa, para você vigiar o pensamento. Senão você cai. Nos mundos de regeneração, se você não se mantiver, você cai para o mundo de expiação. Muitos de nós, muitos dos habitantes na Terra, vieram de mundos regenerados. Continuaram fazendo mal lá, mas não deu para ficar por lá, veio para cá. Entendeu? Agora, que tipo de mal? Como ele disse aqui, não avançar já é um mal. É recuar. Não avançar é recuar. E o homem não está firme no caminho do bem, pode recair no mundo de expiação. E ele continua aqui. Quem diz isso aqui é Santo Agostinho. Agora, como você perguntou, eu entendi a sua pergunta. Você queria que eu dissesse que tipo de crime ainda tem no mundo de regeneração? Tem crime? E que tipo de crime? Isso que você queria saber, né? Ah, eu vou lá, vou estuprar e vou matar? Isso é um crime hediondo. No mundo de regeneração já não se comporta mais esse crime. Se alguém por acaso fizer isso, ele é banido desse mundo para o mundo de expiação e prova. Porém, aquele que tem a intenção de cometer um crime desse, ele nem vem para cá, ele continua de expiação e prova. O homem se envolver num monte de dinamite e explodir para matar o outro. Você não tem mais isso no mundo de expiação e prova. Não tem mais isso. Então Jesus também deu uma dica nas bem-aventuranças, como ele diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de pacificadores. Só os mansos ficarão no mundo de regeneração. Entendeu? Agora, especificar um crime, eu não sei. Eu não sei. Mas ainda existe o mal. O que a gente pode dizer é isso. Nós estamos aqui na Casa Espírita, nos esforçando, lutando conosco mesmo. Ah, a terra vai explodir, vai vir maremoto, terremoto, vulcão. Não me interessa isso. Hã? Faltas menos pesadas. Não me interessa se vai acontecer isso na Terra, ou o que me interessa é como é que está a minha alma. Eu tenho que trabalhar o maremoto, o vulcão, o terremoto, o furacão do meu espírito. É o que faz a doutrina espírita. Vocês só escutam isso aqui. Para quê? Para a gente é o único caminho que vai nos conduzir à felicidade, para um mundo melhor. É você se regenerar. Mas animais? Tem. E os animais são
auxiliares do homem, auxiliam mais o homem. Tem animais. Tem. Não, da mesma forma que você não comporta mais no nosso mundo um dinossauro, dá para entrar um dinossauro aqui? Vai comer todo mundo, né? Então teve a era do dinossauro, acabou, vieram os homens. No mundo de regeneração não deve ter mais urso, não deve ter leão, as feras. E a gente vê que esses animais vão se extinguindo naturalmente. A beleza, a sutilidade é maior. Não tem mais carro jogando como passa aí um ônibus fazendo uma barulheira danada e lançando CO2. Você não consegue nem respirar. Outro tipo de energia, porque cada vez mais o homem vai se intelectualizando, vai melhorando o lugar que ele está, vai se moralizando porque ele se preocupa com o bem-estar de todos. Entendeu? Fala. E um desses DVD que o Altino fala, do Evolução em Dois Mundos, ele fala até do elefante que já está se extinguindo na Terra. Ele fala do dinossauro e fala também do elefante que não tem mais necessidade dele aqui na Terra. Daqui a pouco não vai ter mais crocodilo. Por que tem crocodilo? Não vai ter mais necessidade desses animais ferozes, né? Vai diminuindo cada vez mais a evolução. Entendeu? Então vamos lá. Aí o que ele disse aqui, onde a gente parou. Os serviços que podem prestar são proporcionais à boa direção que dão à faculdade, porque aqueles que estão no mau caminho são mais nocivos que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que causam, eles retardam quando não impedem mais de uma conversão, eis porque terão que prestar contas do uso que fizeram de uma faculdade que lhes foi dada para o bem e para os seus semelhantes. Isso é a mediunidade, né? Eu comparo isso também. Aqui a gente recebe muita gente que chega aqui pela primeira vez e nunca tinham entrado numa casa espírita, mas que a sua vida toda é cercada de fatos mediúnicos. E eu queria saber como é que é isso. Vem aqui em busca de socorro e quando a gente vê a mediunidade até bastante ostensiva e não praticada, alguns problemas acontecem. E eles despertam e acham, mas como que eu não vi isso antes? E começa a trabalhar, começa a servir, começa a mudar, a se transformar. É assim o mundo de regeneração, você desperta para o bem, para o amor. Porque essas verdades que a gente hoje está estudando, por exemplo, imortalidade e manter a individualidade, em qualquer lugar do planeta. Reencarnação, qualquer lugar, todo mundo reencarna. Mas muitos não querem saber disso, muitos não aceitam. Muitos são materialistas ainda. Quando essas verdades, que são leis naturais, chegar até eles, eles compreenderem, a vida deles vai mudar, como a nossa mudou. Como a nossa mudou. Vai mudar. Todo mundo modificando a sua maneira de ser, todo mundo, o mundo vai ser melhor. Então, eu vou na praia, eu não jogo lixo na praia. Vou lá. Se eu tiver que levar algum lanche, eu levo o meu saquinho, pego, guardo, jogo no lixo. Mas você vai na praia assim e você vê copo descartável, fralda suja, um monte de garrafa, um monte de pessoas fazem fogueira, não é? Você vê lixo na praia. Aí tem que vir o gari limpando, vem com aquelas máquinas. A gente mora aqui no Recreio dos Bandeirantes, né? Eu ia muito à praia antigamente, então vem com aquela peneira passando o trator e peneirando a terra, a areia, tirando aquilo tudo. Muita sujeira. Eu não levo lixo, você não leva, mas ela leva, ele leva, os outros levam. Num mundo de regeneração, todo mundo vai se preocupar com todo mundo, ninguém vai levar lixo para a praia. Eu gostava de correr na areia, corria muito. Eu ia vendo as coisas, eu tirava, ia catando. Era palitinho de churrasco.
Poxa, eu ia correndo, e se eu pisar num palitinho daquele, eu vou furar meu pé. Mas eu tirava para que outro não furasse o pé. Você leva um saco plástico, deixa para lá, o vento vem, joga na água, vem um animal marinho, come aquele saco plástico e morre. No mundo de regeneração, você não vai fazer mais isso. Você está mais educado, você sabe que vai prejudicar, então você não faz. Você está vendo a consciência? Tem gente que não tem consciência nenhuma. Agora, vai mudar de uma hora para outra? Não, isso é um processo. Isso é um processo. Vamos lá. Mediunidade ainda. O médium que deseja continuar a receber assistência dos bons espíritos deve trabalhar para o seu próprio aperfeiçoamento. Achou aí? Achou o que eu estou lendo? Aquele que quer ver a sua faculdade crescer e se desenvolver, deve evoluir moralmente e abster-se de tudo que poderia afastá-la do seu objetivo providencial. Então, quando os tempos chegarem, né, que é um mundo melhor, um mundo de regeneração, e se você quer a companhia dos bons espíritos, eu quero a inspiração do altivo. Eu quero a inspiração do Dr. Herman. Eu quero a inspiração do Baltazar, de Antônio de Aquino, de André Luiz, do Dr. Bezerra, enfim. Eu quero a inspiração de espírito elevado. Eu preciso me elevar, porque a cabeça dele é um. Não adianta eu discutir aqui, brigar por causa de futebol, eu me envolver em paixões humanas, que ele não tem nada a ver com futebol. Ele não tem nada a ver com experiências menos dignas que a gente pode ter. Então eu preciso me elevar moralmente se eu quiser a companhia dos bons espíritos. Eu tenho que fazer um esforço para me elevar o máximo que eu puder. Que eles também vão fazer um esforço para descer o máximo que eles podem e entrar em sintonia com a gente. É assim que funciona. Por isso temos que nos moralizar. Ah, mas não preciso de nada disso, eu vou ali, faço a minha gira, tomo a minha cachaça, fumo charuto, faço o que eu quero. Os espíritos que estão lá não se preocupam com isso, os que estão aqui se preocupam. Agora vai ver se o Dr. Bezerra baixa lá, se o altivo vai lá. São os espíritos no mesmo nível dele. Se os bons espíritos algumas vezes se utilizam de instrumentos imperfeitos, quer dizer, nós somos instrumentos imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e tratar de encaminhá-los para o bem. Mas se eles encontram corações endurecidos e se seus conselhos não são escutados, eles se retiram e os maus então têm um caminho livre. Entendeu? Não? O altivo vai dar aqui uma mensagem. Tem a Conceição. Conceição é médio meia boca, né? Não é lá tão elevada assim. Mas é necessário dar uma mensagem para todos. Ele vai usar a Conceição mesmo assim. Não tem outro melhor. Eu sou pior do que ela. Então não, vai a Conceição mesmo. E ele vai dar conselhos para todos, inclusive para ela. Mas se ela não quiser ouvir o conselho e vocês também não quiserem ouvir a orientação dele, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ela não quer ouvir, estou perdendo meu tempo. Quem é que vai vir? Espíritos inferiores, que vão tomar a Conceição e vão falar o que eles querem e ela vai ficar com eles. Porque ela tem um monte de vício, ela não quer se transformar, ela não quer ouvir o bom conselho, o que ele vai fazer? Ele se retira. Entendeu agora? É isso que ele acabou de dizer. Vai, Conceição, a experiência prova que entre aqueles que não tiram bom proveito dos conselhos que recebem dos espíritos, as comunicações, depois de terem algum brilho durante certo tempo, pouco a pouco se vão se degenerando e acabam caindo em erros, nas palavras vazias ou no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Olha aí, a experiência mostra isso.
Você não quer ouvir, começa muito bem, dando boas comunicações. Você não quer ouvir, eles vão embora. Aí começa a vir comunicação Que não dizem nada. grosseira, Não dizem nada. leviana, que não dizem nada, que não quer dizer nada. Mas você gosta daquilo. Você gosta de uma anedota, gosta de contar piada, que denigre os outros, vive uma vida de paixões. Que espírito que vai adiantar falar com você? Você quer ver um exemplo? Vai ali no boteco que está ali na esquina e diz assim para o pessoal que está lá bebendo desde de manhã: meu amigo, vamos para casa, a cachaça faz mal. O que eles vão fazer contigo? Eles vão para casa? Vão dar uma risada. Tá bom, vamos comemorar junto. Só mais essa. Vão continuar lá. Eles não querem mudar. Não é isso? É a mesma coisa. Numa reunião nossa, a gente não quer mudar, eles se afastam. Acabou isso aí? Grande. Não é bom para os médios, né? Obter a assistência dos bons espíritos e afastar os espíritos levianos e mentirosos, esse deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médios sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade que nada produz de bom e que pode até se tornar prejudicial àquele que a possui, porquanto pode se transformar em obsessão perigosa. Entenderam isso? Entendeu, Luana? Ele está dizendo o seguinte: a assistência dos bons espíritos, e ela tem como objetivo afastar os mentirosos e os levianos. Mas se você não quiser isso, se você for um médium leviano, mentiroso, você não vai ter a assistência dos bons espíritos, você vai ter a dos maus espíritos. Isso é uma obsessão, e essa obsessão pode se transformar numa coisa muito perigosa, pode até te levar à morte. Quando você escuta um monte de vozes na sua cabeça, você gosta? E é coisa boa que você escuta? Não é. Você também escuta? Pois é. E o que vocês têm que fazer? Jesus me protege. Jesus me ajuda. Mas se você ouvir eles, você vai acabar até se suicidando. Ah, pula daqui, vai embora, sai daqui, vai embora, pula, se joga. Entendeu? Se você não ouvir os bons, a gente está aqui falando de evangelho, falando de moralidade. Mas se você não quiser se moralizar, você quer a companhia dos levianos, dos maus, isso pode se transformar numa obsessão que vai trazer sérios prejuízos para você. Entendeu agora, Luana? Entendeu? É isso aí. O médium que compreende seu dever, em vez de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, pois que ela pode lhe ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. É outra coisa, o médium não pode ser vaidoso. Aí a gente está dando um passe de cura, e a pessoa: poxa, como eu fiquei bem, muito obrigado. Aí você: puxa vida, eu curei, ó como é que eu sou bom. Não foi você que curou, foi o Espírito. Você dá uma mensagem, as pessoas: que mensagem linda, parabéns, muito bem. Essa mensagem não foi minha? Hã? Isso aí. Você acaba se perdendo. Aí deu no que deu. Tá? Não pode ter orgulho nem vaidade da faculdade, porque ela não é nossa. Por isso que a gente não pode cobrar, porque quem faz são os espíritos. Como é que eu vou explorar o mundo espiritual? Continua. Se as suas comunicações merecem elogios, ele não se envaidece com isso, pois sabe que elas são independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por seu intermédio. Se dão lugar a críticas
ele não se ofende, porque elas não são obra do seu próprio espírito. Reconhece que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à intervenção dos maus espíritos. Essa é a razão porque procura adquirir essas qualidades e pede, por intermédio da prece, a força que lhe falta para alcançá-las. Entendeu, Luana? Não. Então vamos explicar. Explica para ela, Conceição. Aqui ele está falando que se o médium receber críticas pelaquela mensagem que ele recebeu, ele não deve se ofender. Ele deve aceitar a crítica e saber que a mensagem não é dele, é do espírito. E que se foi um mau espírito que utilizou ele para aquela mensagem, ele deve redobrar os seus esforços, pedir a intervenção dos bons espíritos e procurar obter as qualidades, ou seja, esforçar-se moralmente para melhorar, para que fazer prece, pedir a intervenção dos bons espíritos, para que ele possa voltar a dar boas mensagens, que os bons espíritos possam utilizar. Eu já vi médium dando excelentes mensagens. Muito boa. Muito. Não foi um, não foram dois, não foram três. Certinho. Daqui a pouco começou a vaidade. A vaidade. Eu sou o médium, eu sou o cara, eu dou mensagem boa, dou mensagem de fulano de tal. O que aconteceu? O bom espírito se afastou. Veio um outro espírito inferior e continuou dando mensagem. E ele, por causa da vaidade, achava que era o bom ainda. E não era mais. Aí a mensagem começa a cair. O padrão, o teor. Aí você vai e fala com o médium: meu irmão, minha irmã, olha, essa mensagem está com um problema, rever essa mensagem, vamos rezar mais, vamos parar com a mensagem. Aí, se ele se irritar comigo, não reconhecer, ele vai para o mau caminho, vai ficar obsediado e vai ter problema. Se ele for humilde, diminuir naquele momento a humildade bater nele e dizer assim: realmente, eu vou até dar um tempo, depois eu, conforme for, me ajuda, conforme for eu volto a dar a mensagem. É isso que ele está dizendo. Se você se deixar levar pela vaidade, o bom espírito se afasta. O altivo é um espírito bom. Se eu começar aqui, foi o altivo que me deu a mensagem, olha só como é que eu sou amigo do altivo. Pô, sou o cara, ele fala através de mim aqui tranquilamente. O altivo fala assim: o Newton está se achando. Eu vou dar uma lição nele, ele vai aprender. Que negócio é esse? Ele está falando de humildade, sabe que o Evangelho... O que Jesus disse? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Não falou isso? Aqueles que estavam sentados no banco da frente, ele falou: senta lá atrás, espera, para que o dono da festa te chame para vir para frente. Você ficar brigando aqui na frente, pode ser que chegue alguém mais importante do que você seja obrigado a ir lá para trás, e você então vai ficar com vergonha. Jesus não lavou os pés dos apóstolos num sinal de humildade? Por que eu vou me achar? Aí o altivo vai se afastar. Aí eu vejo o espírito, eu vejo sempre o altivo, ele vem e eu estou me achando. Daqui a pouco vem o altivo da Silva, ali com a mesma aparência do altivo. Opa, vem o altivo, vamos lá, pode falar, altivo. Aí eu começo: meus irmãos, só que já não é mais o altivo. É o Zé das Couves lá da esquina que veio e quer mais que eu me arrebente. Eu abri brecha para ele por causa da vaidade, ele também é vaidoso, e o altivo, que é bom, se afasta. Entendeu, Luana? É isso que ele está dizendo, tem que ter humildade E para a gente encerrar, a gente vai ver a prece que ele faz. Eu acho essa prece muito interessante. Terminou?
4% a gente vai terminar agora. Deus Todo-Poderoso, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que estou solicitando. É um tipo de prece. Como nós pedimos aqui, Senhor, me assiste, Jesus, em nome do amor, em nome de Jesus. Eu estou pedindo a eles. Eu não cheguei aqui, eu sei o Evangelho, não preciso de Jesus não preciso de Deus, não preciso do altivo, não preciso de ninguém. Eu já sei isso, vou falar. Olha só, isso é vaidade. Aí está dizendo aqui, peça aos Espíritos, resguarda-me da vaidade, olha aí, ó. Jesus, resguarda-me da vaidade, de me considerar protegido contra os maus espíritos, resguarda-me do orgulho que poderia me iludir quanto ao valor do que obtenha, protege-me contra todo sentimento contrário à caridade, para com os outros médios. Quer dizer, eu não tenho inveja. Por que a Conceição ouve o altivo e eu não escuto? Resguarda-me disso. Se eu for induzido ao erro, inspira-me alguém a ideia de me chamar a atenção, e a mim a humildade que me fará aceitar a crítica com reconhecimento e tomar para mim e não para os outros os conselhos que os bons espíritos queiram me dar. Então, o médium que dá conselho para os outros, ele tem que ouvir primeiro. É isso que eu canso de dizer aqui para quem dá a mensagem ali, para quem escreve ali. Isso é para você, presta atenção. No outro dia, o médium ficou danado da vida comigo. Escreveu, veio aqui, olha aqui que mandou dizer, olha aqui que diz aqui. Eu falei, tudo é para você. Pode ler, leva para casa, lê, estuda, lê, vê aí, analisa. Eu fui inimigo ou fui amigo do médium? Eu fui amigo, preservando ele de uma obsessão. Porque o que escreveu ali era para o médium, não era para os outros. E você sabe que eu falo, né, Conceição? Se eu for tentado a iludir, seja no que for, sentir a vaidade pela faculdade que quiseste me conceder, eu te peço que retire de mim, antes de permitir que ela seja afastada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu adiantamento moral. Olha para que serve a mediunidade, para o bem de todos e para o meu adiantamento moral. Hoje vai até 10h30 da noite, já guardou? Entenderam? Você está entendendo a importância da moralidade no trabalho da casa espírita? Você está entendendo? Por quê? Está entendendo, Luana? Quanto mais você se eleva, mais você obtém a amizade, a proteção dos bons espíritos. Os guias que estão aqui trabalhando, eles só vêm para aquele que quer trabalhar, que quer fazer um esforço para melhorar. Se você sai daqui e você vai para o mundo, vai para o bar, vai usar drogas, vai se prostituir, eles não vão atrás de você. Quando você vir para cá amanhã, você vai trazer a vibração daquilo que você foi fazer. Não vai ter sintonia com esses espíritos. Pensem assim, o rádio é um aparelho que ou a televisão, você vai sintonizar no canal que você quer. Então você quer pegar 98 FM, botou aqui a 98 FM, vai ouvir uma música, né? Não, eu não quero a 98, eu quero a 101 ou a 103. Agora é botãozinho, né? 103. A sintonia do rádio, você vai sintonizar ou com a 98, ou com a 103, ou com a 106, ou com a 94 AM, a 104 AM, Rádio Rio de Janeiro, né? 104 AM? 1400 kHz, Rádio Rio de Janeiro. Eu quero ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você sintoniza o teu rádio na estação que você quer ouvir. Você sintoniza a televisão no canal que você quer ver. Não é? O aparelho está ali. Você só sintoniza. A nossa mente é o aparelho. O nosso pensamento
é que vai dar a sintonia. As ondas de rádio estão passando aqui, não estão? As ondas de TV, de rádio estão passando aqui, ondas. O aparelho capta essa onda, todas estão passando aqui. Eu vou sintonizar no canal que eu quero. Eu quero aquela onda lá, aquela da 1400 kHz AM. Eu vou aqui no meu aparelho, pim, aí eu capto aquela onda, vai aparecer no meu aparelho. Pensamento se propaga através de onda. Todo mundo pensa, encarnado e desencarnado. Imagina um montão de pensamentos. Ninguém para de pensar. Você vai sintonizar o seu pensamento com uma onda desse aí. Eu quero o pensamento de Jesus. Jesus me protege. Jesus me dê calma. Jesus me ajuda a dormir em paz. Oba. Eu vou sintonizar em algo que me satisfaz. As minhas paixões inferiores. Que onda de pensamento é, por exemplo, do Altivo, do Dr. Bezerra, do Chico, estão aqui. Eu quero entrar no pensamento deles, eu tenho que estar com um pensamento elevado, senão eu não pego. Se a minha cabeça estiver aqui no ódio, na raiva, eu estou aqui, mas estou com raiva, e se eu pegar aquela pessoa, eu vou esganar, estou com raiva de alguém. Eu estou na sintonia do Dr. Bezerra? Não estou. Ele não tem raiva. Ele não sente raiva. Entendeu? Entendeu, Luana? Entendeu? Entendeu? Pergunta. Vibração. Você vai aprender a sentir a vibração dele. Um espírito elevado sempre vai te trazer bons pensamentos. E ele vibra no bem. Um espírito elevado nunca vai fazer um mau pensamento, fazer uma intriga, uma fofoca. Toma cuidado com a Conceição, hein? Abre o olho com ela, que ela nunca vai fazer isso. Se ele tiver que me alertar, ele vai dizer assim, fica atento, ora e presta atenção em tudo. Se ele quiser me ajudar. Ele não vai fazer fofoca com a Conceição. Então, um espírito elevado, ele vai ter sempre pensamento elevado. Você vai se sentir bem. Poxa, que coisa boa. Eu estou aqui na casa. Por que as pessoas se sentem bem na casa? Olha o esforço que a gente faz para manter a vibração da casa. Um monte de estudo, um monte de trabalho. Aí você vem aqui e você se sente bem. Apesar do sofrimento das pessoas, do sofrimento dos espíritos acolhidos aqui, você sempre se sente bem. Porque tem os bons espíritos. Espíritos trabalhadores, porque nós somos trabalhadores, nós estamos trabalhando para isso, entendeu? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecemos, Senhor, a noite de estudos, ajuda-nos a manter o pensamento equilibrado, a sair daqui da nossa casa, irmos para o nosso lar, em paz, em equilíbrio. Sejamos levados pelos bons espíritos, pelos nossos guias e termos uma noite de sono proveitosa. Proteja a nossa alma. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos muito. Sabes que nós somos ainda inferiores, pequeninos e sem Ti certamente nos perderemos. Ajuda-nos a perseverar no estudo que nos eleva, no trabalho do bem que nos faz estar perto dos bons espíritos e, em consequência, perto de Ti. Abençoa a nossa mediunidade, Jesus. Abençoa a nossa casa espírita. Abençoe a nossa alma, o nosso espírito. Que seja em Teu nome, Jesus. Que seja em nome de Deus. Em nome da direção espiritual da nossa casa. Em nome do amor. Em nome do nosso amor. Que pedimos a devida permissão a Deus para encerrarmos os estudos da noite de hoje. Que a paz de Jesus fique com todos. Que assim seja.